Boa noite, amada Igreja Batista Videira. Boa noite aos amados irmãos e os amigos que me acompanham nessa live. Nós estaremos orando daqui a pouco. Estou só aguardando vocês entrar. E estaremos orando, preparando espiritualmente para receber a palavra de Deus. Vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Vamos pedir a Deus que quebrante os nossos corações para ouvir a sua palavra. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado porque o Senhor tem preparado os nossos corações, tem quebrantado os nossos corações para dar ouvidos à Tua palavra, para guardá-la em nossos corações, para viver no dia a dia, segundo a Tua vontade. Eu te agradeço, Pai, pelas bênçãos já recebidas. Agradeço pelas bênçãos que estamos recebendo nesta hora e pelas bênçãos que ainda receberemos, porque a promessa do Senhor é abençoar aqueles que estão no Teu altar. Obrigado por esta oportunidade de realizar mais uma live. Obrigado pela Tua presença aqui. Obrigado pela Tua presença nas casas daqueles que me acompanham nesta live. Sê conosco e nos ajude, através do louvor, através das orações, através da Tua palavra. Vem nos abençoar, Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir 2 louvores e depois vamos ler a palavra de Deus e vamos deixar Deus falar conosco. Amém? Enter to Bluetooth. Music. É bem conhecido, vamos louvar juntos. Enter to Bluetooth. Enter radio in playing. Music.
revestido do poder de Deus e andamos pela fé. Este Deus poderoso sempre nos abençoa. Vamos ouvir mais um louvor. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim da inocência. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Que vontade de dizer a ti tudo que eu aprendi, Senhor, nesse jardim. Este era o desejo de Adão, assim que perdeu o seu privilégio no jardim do Éden. Ele teve o desejo em voltar, mas não podia.
tudo tinha que ser segundo o propósito de Deus. Até que um dia, Deus enviou o segundo Adão, Jesus Cristo, para que nele nós tivéssemos o privilégio de nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para ter este privilégio de estar com Deus, ouvir Deus através da sua palavra e seguir a Deus através do teu Filho amado. Este é o grande privilégio do verdadeiro cristão. Amém, irmãos? Nesta hora, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Music. Vou colocar uma música de fundo aqui. Vou pedir aos amados irmãos que abrem suas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 6. Nós estaremos lendo os versos 35 a 37 e depois os versos, no mesmo texto, 66 a 69. Do Evangelho de João, capítulo 6, versos 35 a 37. Assim nos diz o Senhor Jesus. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não creste. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. Eu que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Aqui já temos a promessa da ressurreição no último dia. E é por isso que nós podemos coligar este texto lido com 1 Coríntios capítulo 11, onde Jesus pega o pão, parte e diz: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Cada vez que ministrar esta ceia, fazer isto em memória de mim, até que eu venha. Hoje, ao terminar aqui no Fez, estarei ministrando a ceia do Senhor para a Igreja Batista Videira. Sairemos daqui e iremos para o Zoom, e lá faremos isso. Mas nós vamos ler mais os versículos neste texto, versos 66 a 69. Jesus continuando aqui: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com Jesus. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Nesta mensagem eu quero traçar um paralelo entre o verdadeiro cristão e aquele que apenas segue a Cristo de longe, talvez com interesse de um bem maior, e não com interesse em salvação da alma e ter a vida eterna. Nós temos como tema desta mensagem o desafio de seguir a Cristo. É grande, mas é também um grande privilégio para os seguidores de Cristo. Meus amados, podemos ver que Jesus tinha muitos discípulos, mas fiéis mesmo eram apenas 12. E entre esses 12, ainda um era filho do diabo, aquele que traiu Jesus, Judas Iscariote. Mas Jesus sabia de tudo e tratava todos iguais, nunca fez acepção de pessoas. Mas ele sabia quem era e o que ia acontecer. E Deus sabe o que vai acontecer com todos aqueles que apenas seguem o seu filho de longe, mas sabe também o que vai acontecer de bom para aqueles verdadeiros cristãos, sinceros, que seguem a Cristo, com gratidão pela salvação da alma e para chegar à eternidade com Cristo. Nós podemos ver que entre esses discípulos só tinham 12 que andavam mais próximo, e entre os 12 ainda houve um que traiu Jesus. Os demais ainda não criam em Jesus, apenas o seguia de longe, talvez por curiosidade, ou para estar observando as bênçãos e recebendo também bênçãos naqueles dias. Quando Jesus pregou durante aqueles dias, quando Jesus pregou duramente, os curiosos saíram fora, se afastaram. O que eu quero dizer com isso? É que hoje, meus amados, não é diferente. Hoje não é diferente. Quando os seguidores de Cristo vêm, muitos deles querem a bênção, mas não querem compromisso com o dono da bênção. Não querem compromisso com Cristo. E muitos estão mais de curiosos para saber o que vai acontecer. Hoje é assim, não é diferente. Meus amados, vida cristã não é uma filosofia. É andar com Jesus Cristo e ser fiel a Ele até o fim, custe o que custar. Não podemos deixá-lo, pois só Ele tem palavra de vida eterna. Aleluia! Quem segue a Jesus não escolhe a direção a ser tomada, mas segue aquele que nos deu vida eterna. Glória a Deus por isso. Até onde você está disposto a seguir a Jesus Cristo? É uma pergunta para dar continuidade aqui à palavra de Deus. Até onde você está disposto a seguir Jesus Cristo? Vamos pensar neste paralelo. Vamos traçar aqui um paralelo. Vamos pensar neste paralelo entre a vida cristã e o caminho de Israel
entre o Egito e Canaã. Primeiro, o início da caminhada, conversão, encontro, libertação do Egito, e podemos ver ali o primeiro amor, que não é diferente hoje, com Cristo Jesus. É gostoso, é muito bom viver o primeiro amor, e quando estamos recebendo bênçãos do Senhor. Mas quando vem as provações, é que nós podemos observar quem são os verdadeiros. Se eles estão prontos a permanecer firmes, seguindo a Jesus, ou vão afastar também de Jesus, assim como afastou aqueles falsos seguidores, aqueles que ainda não eram convertidos. Meus amados irmãos, nesse ponto nós podemos ver em Êxodo capítulo 12, verso 35, que neste ponto Miriam dançou e cantou. Seguir a Jesus no momento da bênção é muito fácil, é só alegria. Mas o que acontecerá depois, no meio do caminho? Vamos para o segundo ponto dessa mensagem. O meio do caminho. O que aconteceu no meio do caminho? Provação, renúncia, bênção sob medidas, não era mais chuva de bênção, eram bênçãos sob medida, para sobreviver no deserto. Assim, poucos permaneceram no primeiro amor. A época do primeiro amor havia passado. Chegou a época da provação, a época de passar pelo deserto. E agora, quais são os verdadeiros seguidores de Jesus? Meus amados irmãos, existe o tempo de vencer o diabo e vencer a si mesmo. Os israelitas passaram por tudo isso. Nesse tempo, Miriam se rebelou contra Moisés, seu irmão. Sendo Moisés o líder, ela devia respeitar, obedecer. Mas não, ela se rebelou contra o líder, Moisés, o seu irmão. E agora, o que acontecerá com Miriam por conta dessa rebelião contra o líder, contra Moisés, o seu irmão? Meus amados irmãos, eu quero lhes dizer o seguinte: nesse tempo, Miriam não suportou as provações do deserto. Ela revoltou contra Moisés, seu irmão. Consequência desta revolta, ela contraiu a lepra. Moisés clamou ao Senhor e disse: Deus, tem misericórdia. Deus, cura. Mas Deus deu uma condição para que ela fosse curada. Não deixou de atender Moisés, o teu servo. Disse Deus: deixe ela fora. Deixa ela fora do acampamento por 7 dias.
depois recolhe para o acampamento. Quando eu ouvi aquela música sobre Adão e a saudade que ele tinha em voltar novamente para o jardim, voltar para o primeiro amor, eu tenho certeza que durante esses 7 dias de Miriam, em um lugar sozinha, longe da congregação, houve um tempo de arrependimento. E nesse tempo de arrependimento, Deus o curou da lepra. Isso deixa claro, meus irmãos, que todos nós temos um líder religioso, um líder cristão, e precisamos obedecer este líder. Precisamos honrar esse líder, porque ele foi colocado por Deus. Precisamos respeitá-lo. Precisamos fazer a vontade dele, porque ele está sobre nós, na liderança, pela vontade de Deus. E ele fala com Deus, Deus ouve-o. E ele então lidera hoje a igreja do Senhor Jesus. Ele ministra, ele alimenta. Nunca nunca volte contra um líder, nunca volte contra o seu irmão. Não faz rebelião, porque Deus tudo vê. E tudo aquilo que nós plantamos, a isto também colheremos. Quero deixar bem claro isso, porque eu já vi muito isso na igreja do Senhor. E graças a Deus estou até hoje na Igreja Batista e Perdiz, Igreja Batista Videira. Já estou completando 19 anos, mas sempre honrei ao meu Deus e aqueles que me honram como líder. E sempre orei por eles, porque desejo o melhor para eles, assim como Moisés orou por Miriam e ela foi curada. Nunca guardei mágoa de ninguém, mas sempre procurei fazer amizade sadia, cuidar dessa amizade, cuidar dessa irmandade, cuidar com respeito, com amor, porque quem dá respeito merece respeito. Portanto, tanto para mim quanto para todos que me ouvem nesta noite, precisamos respeitar, valorizar para sermos respeitados e valorizados na obra do Senhor. Meus amados irmãos, hoje nós também passamos pelo deserto. Em nossa caminhada cristã, provação, renúncia e bênçãos sob medidas, não é aquela chuva de bênção. É tempo de vencer o diabo e vencer a si mesmo. Nunca agir pelo nosso ego, mas pelo Espírito que em nós veio habitar, para nos ensinar a viver com Deus, com a igreja do Senhor, com nossos amados irmãos e amigos, respeitando, vivendo em amor e continuando, seja a provação que vier, sempre clamar a Deus e não querer ser maior, mas pedir à igreja do Senhor que ora por nós. Isso é humildade. Isso é aceitar a posição que Deus colocou sobre nós. Precisamos seguir aquilo que Deus tem nos ensinado. E hoje nós estamos aprendendo mais uma porção da palavra de Deus. E como viver a vida cristã. Estar firme, não se afastando, mas permanecendo, porque aquele que permanecer até o fim será salvo. É isso que a palavra de Deus diz.
E eu quero dizer ainda mais. A consequência da desobediência, a consequência do pecado é pesada e traz consigo uma colheita má. Adão colheu, Miriam colheu, e todo que planta o mal, colhe o mal. Hoje nós estamos vivendo na época da graça. Se arrependermos do pecado e confessarmos, certamente em nome de Jesus somos perdoados. Mas não somos perdoados para continuar pecando. É como Jesus disse para aquela mulher adúltera que pecou, que estava a ser pedrejada. E Jesus disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou, lançaram pedras no chão, as pedras no chão e saíram. E Jesus a perguntou: onde estão aqueles que o condenavam? Ela diz: foram embora. E Jesus diz: nem eu te condeno, mulher, vai, mas a condição é não pecar mais. Vai e não peques mais. Agora, hoje, nós vemos uma repetição de pecado terrível. Peca, pede perdão, é perdoado. Peca, pede perdão, é perdoado e continua pecando. A Bíblia nos ensina: errai não conhecendo as Escrituras. Nós estamos sujeitos a pecar? Sim. Temos um advogado que advoga por nós à direita de Deus Pai? Sim. Mas não podemos abusar. Nós não fomos salvos, não fomos perdoados, não fomos purificados, não fomos justificados para viver em pecado, mas para viver longe do pecado. E é por isso que eu trouxe esta mensagem, meus amados. Hoje, nós também passamos pelo deserto. Em nossa caminhada cristã, provação, renúncia e bênção sobre medida. É tempo de vencer o diabo e vencer a si mesmo. Meus amados, não podemos rebelar contra nosso líder, contra os nossos irmãos. Não podemos culpar alguém pelas nossas provações, pelas provações em que vem sobre nós. Miriam se rebelou contra seu irmão e pagou o preço. Precisamos clamar a Deus quando pecamos, em nome de Jesus, que nos ajude a passar pelo deserto, certos que o Senhor está conosco e por Ele somos vencedores. Aleluia! Por Jesus somos vencedores. O motivo para seguirmos a Jesus será atestado. O motivo para seguirmos a Jesus será atestado. Passaremos por provações e por renúncias. De qual alimento precisamos para nos fortalecer? De qual alimento precisamos para nos fortalecer? Pão terreno ou pão celestial? Jesus é o pão da vida. Pão celestial. Jesus é o pão da vida. Pão celestial. E é este pão, deste pão, que nós precisamos alimentar para nos fortalecer espiritualmente, para vencer as mazelas desta terra e não colocar culpa sobre outros, sobre terceiros, mas assumir a culpa quando pecarmos e confessar para obter o perdão. O
que farei para conseguir a vida eterna? Esta foi a pergunta de um jovem rico. Vocês conhecem essa passagem? A prova que Jesus faz com este jovem é uma prova muito dura. Ele chega e pergunta a Jesus: o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Jesus simplesmente fala com ele: olha, precisa cumprir os 10 mandamentos. Ele fala: isso eu já faço. Quer dizer, ele se engrandeceu. Então Jesus, vendo isso, disse: olha, então faz o seguinte, tu queres ser perfeito? Vai vendo tudo que tem, dê aos pobres e vem e segue-me. O que aconteceu? Ele se entristeceu. Por quê? Porque ele estava crendo em seus bens materiais. Ele não estava a fim de ouvir a Jesus e obedecer, não. Quando Jesus disse para ele: guarda os 10 mandamentos, com arrogância respondeu o jovem: isso eu já faço. Que me falta ainda? Que me falta ainda? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vende tudo o que tem, dê aos pobres e vem, segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. E às vezes há muitas pessoas hoje que deixam de receber a salvação pela graça, porque está arraigado nos seus bens materiais ou correndo atrás dos bens materiais, mas não estão dispostos a ouvir Jesus, a obedecer Jesus, a seguir Jesus como um verdadeiro cristão. Não estão dispostos a ter compromisso com Jesus Cristo. Aquele jovem era assim. Ele era muito envolvido com seus bens. E ele estava ali mais de curioso, fazendo perguntas maldosas. Tem muitos curiosos que às vezes vão à igreja, ouvir a palavra, vão para curiar e ver o que há de bom ali, mas não estão de coração querendo ouvir para ser transformado, para se libertar dos seus maus caminhos, para alcançar a salvação da sua alma. Eles estão muito de olho nos bens materiais, o que pode receber de bens aqui na terra, não na glória de Deus. Meus amados, o importante é comer do pão e beber da água que Jesus nos oferece. É comer do pão celestial e beber da água viva que desceu do céu, que o Senhor Jesus nos oferece. Podemos até perder os bens materiais, mas permanecemos fiéis até o fim e estaremos com Deus na eternidade. Aleluia! Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. Meus amados, há uma expectativa ilusória de esperar apenas o agradável, seguindo a Cristo, esperando apenas o agradável. Nós vimos a semente entre as pedras, conforme Mateus capítulo 3, 20, verso 20 e 21. A semente caiu nas pedras, que tinha ali um forrinho de terra. Ela nasceu, mas quando vem
o sol ela murchou e secou. Tem muitos cristãos que estão assim. Isso significa os que com alegria recebem a palavra, mas não têm raízes. Assim sendo, dura pouco tempo. Quando chega as angústias e a perseguição por causa da palavra, eles vão embora. Foi o que aconteceu com aqueles que seguiam Jesus para receber somente o bem, mas não queria compromisso com o mestre, não queria compromisso com a obra. A visão de Deus é, sobretudo, a formação do caráter cristão em nós. E nós precisamos aceitar. E muitas vezes as provações vêm para provar se realmente nós estamos com um caráter cristão ou com um caráter do mundo. Porque se não tivermos um verdadeiro caráter cristão, nós nos desviaremos, nós afastaremos por conta da responsabilidade que o Senhor colocou sobre nossos ombros para servi-lo. E tem muita gente que estão afastando-se, porque acha que é um compromisso muito pesado. Pesado é afastar do Senhor Jesus e morar eternamente no inferno. Isso é pesado. Por isso nós devemos valorizar a palavra de Deus e não aguardar só o bem, mas viver o bem e também passar por aflições, porque o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês estão em mim, vocês são vencedor. Só que nós venceremos o mundo quando fecharmos os olhos aqui, ou quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, porque lá não terá aflição. Na glória de Deus não entra pecado. Por isso nós temos que passar por isso aqui na terra, para chegar lá com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus diz, quando acharam que a palavra dele estava muito pesada, aqueles falsos discípulos saíram, deixaram, mas os verdadeiros ficaram. E Pedro ainda diz, quando Jesus disse: querem vós também? Então Pedro diz: só tu, Senhor, tem palavra e vida eterna. E nós te conhecemos e sabemos que tu és o Filho de Deus. Assim diz o verdadeiro cristão. E é assim que nós devemos pensar, é assim que nós devemos agir. Vamos passar pelas mazelas dessa terra? Sim, mas o Senhor está conosco. E se Ele não nos livrar, mas Ele passa conosco por estas aflições, de forma que seremos sempre vencedores em Cristo Jesus. Nós devemos focalizar o eterno, meus amados. Por exemplo, a maior experiência do cego de Jericó não foi enxergar, mas encontrar Jesus, o eterno. Enquanto a pessoa buscar apenas o bem terreno, ele não chega a ser um verdadeiro cristão. Ele precisa viver com Cristo, andar com Cristo, passar pelas mazelas dessa terra e não se afastar do Senhor, não se afastar da igreja do Senhor, não se afastar da comunhão com o Senhor e com a sua igreja.
terceiro ponto dessa mensagem: o alvo e os objetivos. Ou seja, o alvo e os obstáculos. E para chegar no objetivo, você tem que passar por todos os obstáculos. Quem segue a Jesus, segue e passa por tudo isso. Você ainda quer seguir Jesus depois de saber tudo isso? Quer reinar com Jesus? Conforme Marcos capítulo 10, verso 35 a 40 e o Salmo 23, verso 4, nos diz que devemos seguir Jesus mesmo no vale da sombra da morte, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Quem perder a sua vida por amor de Cristo, achá-la-á, conforme Mateus capítulo 16, 25, verso 25. Os 12 discípulos enfrentaram a morte física, mas nunca se afastaram de Jesus, a não ser o filho da perdição, conforme nós já falamos. Quarto e último ponto: a chegada a Canaã celestial. E agora estou falando para os salvos, tá? A chegada à Nova Jerusalém, a Nova Canaã celestial. Esta chegada é para quem? A chegada a Canaã celestial é para quem seguiram a Cristo até o fim. Meus amados, na Nova Jerusalém não haverá provações, conforme Apocalipse capítulo 21, verso de 1 a 5. Mas, por enquanto, precisamos suportá-las até o fim. Conclusão: Jesus não dispensa os seus seguidores. Jesus nunca dispensa os seus seguidores. Ele nos ouve, nos perdoa, nos aceita em qualquer condição que estivermos, para nos perdoar e nos purificar. O problema é que muitos seguidores desistem e desviam-se do caminho único, que é Jesus. Meus amados, escolhem a seguir Jesus. Escolhe caminhar com Jesus, mas nem pense em desistir, pois aquele que desiste não chegará ao Pai Celestial, não entrará a Nova Canaã Celestial. Saiba que sem Jesus você está perdido. Ele diz, para encerrar, com João, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Olha o que Jesus diz sobre o caminho. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem para Jesus, permanece com Ele até o fim, pois só assim você chegará à Nova Canaã Celestial. Amém? Essa mensagem é para mim, para você. Eu recebi do Senhor e trouxe para todos esses que me acompanharam. Agora o que precisamos fazer? Guardá-la em nossos corações. Viver segundo a palavra de Deus. E entender que nesse mundo nós teremos aflições. Mas não podemos desistir da caminhada com Cristo. Este é o único caminho, mesmo em meio às aflições, que nos leva à glória celestial. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, graças te damos pela Tua palavra que ora, fala conosco.
Obrigado, Pai, por nos esclarecer melhor a respeito da Tua glória, a respeito de como seguir Jesus Cristo até o fim e o que alcançaremos lá no fim. Obrigado porque o Senhor não só nos salvou, mas cuida de nós através do Seu Filho amado, através do Espírito do Senhor que em nós veio habitar. Obrigado pelas bênçãos recebidas, obrigado pelas bênçãos que já estamos recebendo e pelas que ainda receberemos, porque essa é a promessa do Senhor para os fiéis. Mas tem misericórdia de mim, dos meus amados irmãos, tem misericórdia da Tua igreja, a igreja do Teu Filho, ó Pai. Nos perdoa e nos ensina a andar segundo a Tua vontade. Nós temos uma fé muito pequena, mas nós cremos que o Senhor há de aumentar a nossa fé. Nós cremos, mas pedimos ao Senhor que aumente a nossa crença. Pedimos ao Senhor que nos ajude a caminhar com os olhos fitados em Jesus Cristo, na Sua palavra, para não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas caminhar na direção do nosso alvo, que é a nova Canaã celestial, onde passaremos a eternidade. E para você que está me ouvindo e ouvindo esta oração, Deus quer fazer tudo por você, mas necessário é você se arrepender, confessar, receber Jesus para o perdão dos pecados, para a salvação da sua alma. Só neste caminho você chegará aos céus, a nova Canaã celestial. Pai, abençoe o nosso país, salve a nossa pátria, para que nós possamos passar por estas tribulações. Obrigado pela cura que o Senhor tem concedido aos que contraíram o coronavírus. Obrigado porque tem ajudado os médicos e os enfermeiros e tem os livrado também deste vírus. Obrigado porque o Senhor tem abençoado o governo deste país, mas nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, ser com aqueles que estão em eminência no governo deste país e que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador. Toca, quebranta os seus corações para que haja arrependimento, para que haja confissão, para que haja perdão dos pecados e salvação da alma. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem atendido nossas orações. Eu oro também por esses que têm me acompanhado nesta live, por todas as famílias representadas aqui. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Continua cuidando, Senhor, em nome de Jesus, para não desviarmos do Teu caminho, mas ser verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, até o fim, até chegarmos na nova Canaã celestial. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, pela companhia de vocês. Forte abraço, que Deus continue a abençoar. Estamos juntos pela palavra e sob as bênçãos do Senhor, nos ajudando a passar por todas as aflições nesta terra e chegar ao dia final, aonde não haverá mais dor, nem ranger de dente, porque lá não entra o pecado. Tá bem? Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela companhia de vocês.